o seu canivete suíço, né? Se você tiver com o celular, abre a sua Bíblia lá comigo. No livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20. Quando você encontrar, você fala amém. Lucas 17, no versículo 20 em diante. Antes da gente começar a oração, feche os seus olhos, vamos orar nessa noite. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado de comunhão, de poder aprender um pouco mais sobre Ti, de poder experimentar mais do Teu reino e da Tua vontade. Que o Senhor venha falar através da minha vida nessa noite, que eu venha ser um rio que corre para a Tua igreja, que eles iam receber o máximo, que a mente deles agora venha estar concentrada e cativa no que o Senhor tem a entregar para eles nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Diz assim Lucas no capítulo 17, a partir do versículo 20, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, amém? O reino de Deus está entre nós, amém? Você pode sentar nessa noite. Eu queria compartilhar um pouco com você sobre passando a viver o sobrenatural do reino de Deus. Quem aqui quer passar a viver o sobrenatural do reino de Deus? Muitas vezes, eu queria começar primeiro te explicando o panorama do que estava acontecendo aqui. Deus, desde lá de trás, tinha prometido para um povo que ia dar uma terra para eles, uma terra que manava leite e mel e que lá eles iam estar se alimentando da promessa, de tudo aquilo que Deus tinha prometido aos anteriores. Só que toda vez que o povo de Israel se distanciava de Deus, Deus dava uma coça neles e um castigo. Vinha outro povo e dominava eles, e sempre acontecia assim. Então o povo se aproximava de Deus de novo, Deus vinha, abençoava, vinha fartura, vinha prosperidade. E quando o povo se distanciava, Deus vinha com a consequência de tudo isso. E aqui em Lucas, no capítulo 17, nesse momento o povo de Deus está subjugado pelo Império Romano, que foi um dos maiores impérios, se não foi o maior que o mundo já viu. Então, nesse momento aqui, eles estão subjugados pelo Império Romano, e eles estão esperando um libertador que foi prometido por alguns profetas atrás. E está todo mundo esperando. O povo judeu, né, o povo escolhido, os descendentes de Abraão, estava ali todo mundo esperando, porque o povo, eles estavam subjugados ao Império Romano. Então, de repente, sai uma história de que ia vir um tal rei dos judeus. Sai até a outra história, né? O imperador fica com tanto medo que ele manda fazer o quê com as crianças? Os meninos. Matar os de 2 anos para baixo, porque ele pensou, o libertador desse povo judeu está vindo, ele vai tomar o meu lugar. Então, eu não sei quem é, todas as crianças mata todo mundo. Porque estava todo mundo aqui esperando uma revolução política militar. O povo estava esperando que Jesus viesse segurando uma espada, liderando um grande exército, cortasse o pescoço de todo mundo e falasse assim, agora quem manda aqui é a gente, o libertador chegou. Então, nesse momento de discussão que os fariseus estão de forma astúcia ali, cutucando Jesus, eles estão perguntando assim, quando é que vai vir o reino de Deus? O que eles estão falando é, quando é que vai começar a revolução? Estou doido para pegar uma espada, né? Estou doido para pegar ali uma 9mm que está guardada ali na gaveta. Quando é que vai começar a revolução? Quando é que o tal Jesus, o tal Messias vai vir e vai fazer com que isso aconteça e vai nos libertar dos romanos para que a gente viva o que Deus prometeu? E aí Jesus fala para eles assim, o reino de Deus não vai vir visível ou com aparência.
muitos nem vão dizer que ele está aqui ou ele está lá, mas o reino de Deus está entre vocês. O homem, muitas vezes, ele espera que Deus tome atitudes baseadas na visão que ele tem. Só que, calma aí, irmão, com o meu microfone. Toma muitas atitudes baseadas na visão que ele tem. Só que, na verdade, Deus tem o jeito dele de agir e de guiar, porque tudo está no controle e nas mãos dele, amém? O que acontece é que, muitas vezes, a gente espera que Deus vai agir de uma maneira, mas ele age do jeito dele. O homem estava esperando que talvez acontecesse uma revolução política, uma revolução ali social, e talvez isso ficasse só em Roma. Mas o plano dele era o mundo inteiro. Por isso que ele não estava geográfico, ele estava entre nós. E nós aqui, 2000 anos depois do que tudo que aconteceu aqui, ainda estamos aqui reunidos por causa desse reino. Roma acabou. Roma hoje é um negocinho desse tamanhozinho aqui, ó. Roma tomou a Europa, um pedaço da África, começou a chegar ali perto da Ásia, né, da Eurásia, e hoje é só isso daqui. E o reino de Deus, ele é muito maior do que toda essa expansão geográfica. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele dá de beber e dá de comer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele dá de alimento àquele que precisa. O reino de Deus, ele não é ouro nem prata, mas ele estende a mão para ajudar os necessitados. Esse é o reino de Deus. E uma das coisas no reino de Deus que mais me cativa é que o reino de Deus, ele além de multiplicar pães e peixes, ele ensina o ser humano a pescar. Não foi isso que aconteceu naquela pesca maravilhosa que a gente lê na Bíblia? E olha, né, eles falaram assim: a gente já pescou a noite inteira. Tentamos, né, pescar a noite inteira. E a gente não conseguiu o peixe ainda. Eles falaram assim: é porque vocês estão jogando do lado errado. Joga a rede naquele cantinho ali que vai dar peixe. Porque além de multiplicar e dar ao necessitado, ele ensina a pescar. O que eu quero dizer para você sobre ensinar a pescar é que Deus, ele te tira de uma condição X e ele abre a sua visão para conseguir alcançar níveis maiores e chegar em lugares maiores. Porque ele traz de volta vida ao que estava morto. Ele abre a visão daquele que estava cego. Ele traz força para aquele que está fraco, aquele que está cansado. E enquanto essa chave não mudar na nossa mente, do reino de Deus, muita coisa na nossa vida vai continuar travada. Enquanto você não entender que fazer parte desse reino não é se beneficiar do que ele tem, mas saber compartilhar o que você tem, muita coisa na sua vida vai ficar travada. Lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo 24 em diante, traz um pouco o panorama de que nós temos que entender que o reino de Deus, ele trabalha de uma logística reversa do que o ser humano está acostumado a trabalhar. Diz assim, a partir do versículo 24: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos
para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ele está falando assim: você sabe para quem é que eu vou dar por herança o meu reino? Aquele que está sendo como eu, servindo à mesa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quer ser herdeiro desse reino? Seja aquele que sirva à mesa. Enquanto nós não entendermos isso, de que o reino de Deus, ele rompe todas as barreiras geográficas e mentais, ele vai muito além do que os nossos olhos cabem, nós não vamos conseguir passar para a próxima fase, para a próxima etapa. A sua fé, ela é manifestada nas suas atitudes. Quantas pessoas nós conhecemos que falam assim: mas eu temo a Deus, eu confio em Deus, mas as atitudes são totalmente o contrário disso. Não, mas Deus está comigo. Não, mas eu estou com Deus. E as atitudes são totalmente o inverso disso. A Bíblia deixa bem claro que a nossa fé, ela é provada e ela é manifestada através das nossas atitudes. E eu viro para você e te pergunto hoje: quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas atitudes? Que atitudes você tem tomado? Tem sido atitudes que manifestam aquele que tem uma fé genuína em Deus? Tem sido atitudes daquele que manifesta que de fato está com Deus? Não, mas eu tenho temor a Deus. E você conhece Deus, você busca a Deus, você tem o seu encontro diário com Deus. Então, como você pode me dizer que anda com Deus, conhece a Deus, se você não tem um relacionamento com Ele? Não é uma situação meio contraditória? Não é algo meio turbulento? Tiago, no capítulo 2, no versículo 14 e diante, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito de você dizer que tem fé e não dizer que tem, e não manifestar isso através das suas obras? Nós vivemos num tempo em que não falta ferramenta. Não falta ferramenta. Tudo que você quiser hoje, você consegue. Tudo. Esses dias eu estava vendo, o pessoal agora inventou a impressora 3D de comida. Então a pessoa não vai precisar nem sair de casa mais. Ela vai lá no computador e digita assim, ó, X-Bacon. Aí a impressora imprime o X-Bacon para você. É o sonho das irmãs que dirige o fogão, é ou não é? Porque hoje nós não vivemos, nosso tempo hoje não falta mais ferramenta. Hoje o ser humano fala assim, eu quero tal coisa, ele consegue. Mas nós temos uma situação inversa, de uma sobra de ferramentas e poucas pessoas que sabem operar as ferramentas. De pessoas que têm coisas inimagináveis que não conseguem, não sabem 1% daquilo que tem. Tem um filme muito interessante, eu gosto muito de filme de ficção científica. O nome do filme é Lucy e ele faz uma analogia de uma mulherzinha que usa 100% do cérebro. E é muito interessante porque é uma teoria verdadeira de que o ser humano ele só usa, no máximo, ali uns 8, 9% do que tem aqui guardado dentro dessa caixa de osso aqui. E tem uns que eu conheço que só chega nos 1% ali, 0,5%. Você vê como é que a situação é crítica. Mas nós temos acesso à fé, Deus nos deu isso, nós temos o reino à nossa disposição, mas nós não conseguimos entrar e se apropriar de tudo aquilo que Deus tem nos dado, de todos esses benefícios que Deus tem nos entregue. O que é que está acontecendo? Qual é a trava? E assim diz em Tiago, continuando: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo,
qual que é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Se a sua fé não estiver em prática, eu sinto te dizer que a sua fé está morta. Eu sinto te dizer que você está precisando passar por uma ressurreição. E espero que você passe por ela nessa noite, amém? Se alguém disser que tem fé, tem que ter obras. Se alguém dizer para você assim, eu tenho fé, você tem que virar para ele e falar assim, cadê as obras? Se gaguejar, fala para ele assim, tchau, você não tem fé não. Vai fazer alguma coisa ou outra da vida. E tudo isso que eu estou dizendo para você nessa noite, não quer dizer ausência de problemas. Estar no reino de Deus, andar com Deus, andar nessa caminhada de fé, não quer dizer ausência de problemas. E não dizer ausência de problemas, e olha que eu tenho fé. A chuva agora me lembrou de um episódio interessante que eu passei uns dias atrás. Tinha combinado de ir atender uma cliente, e aí, na hora de ir, começou a chover. E meu carro, ele estava com um pequeno defeito, né? Só o assoalho, estava tipo o carro dos Flintstones. Bem divertido de dirigir. E aí, no meio do caminho, né, a gente está lá mó feliz, né? Pô, tô indo atender o cliente e tal. Vou chegar no horário, vou chegar mais cedo. Aí a chuva deu uma cessada, eu fiquei mais feliz ainda, porque o limpador estava meio crítico a situação, e Deus foi e mandou a chuva parar, ela parou. Eu estou lá dirigindo, mó feliz. E aí tinha um buraquinho do tamanho de menor que uma moeda de 5 centavos. Na metade de uma moeda de 5 centavos. E eu estou indo lá felizão, aí eu passei numa poça d'água. Parecia que alguém tinha apertado uma mangueira, meu amigo, naquela moedinha de 5 centavos. E veio certinho assim por dentro da calça. Você não tem noção de que sensação maravilhosa eu senti naquele momento. Era o inimigo querendo roubar a minha paz e me molhar todinho. Só que eu lembrei que a sua fé, ela não significa que você vai ter ausência de problemas. Tiago 1:2-3 fala que essas tribulações, a gente tem que considerar um motivo de grande alegria, porque ela produz perseverança e, por consequência, a fé. Você quer fé? Fé é a soma do ouvir com um problema. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E tem o problema também, que produz a perseverança, e a perseverança produz a fé. Então, para entrar no reino de Deus, você vai entender algo, que não é a ausência de problemas, mas é entender que todo esse contexto, quando você tem um propósito claro na sua mente, você se aproxima de Deus, você fica mais perto de Deus. E é mais ou menos como se fosse um avião, né? Se você hoje olha e vê um avião passando, ele parece tão pequenininho, é ou não é? Alguém que já foi no aeroporto? Vê os aviões? Alguém já foi no aeroporto? Se você não foi ainda, vai a oportunidade de vai lá no último andar, você tem um painelzão que você vê eles pousando, decolando. E aí você chega, né, nem parece aquela mosquinha que estava voando lá. É um negócio gigante que o pneu é maior do que você. Mas é mais ou menos assim que funciona quando nós estamos com um problema e estamos com Deus. Quando você está com um problema e você está com Deus, só que você está longe, Deus fica tão pequenininho para o seu problema. Né? Seu problema fica tão grande, você olha para o seu problema e fala assim, poxa, eu não vou conseguir. Só que quando você está perto de Deus, o seu problema fica tão pequenininho do lado daquele avião gigante. Então o segredo nessa noite para você quer entrar no reino de Deus, quer ser parte disso, se aproxime de Deus. Escute a voz de Deus, busque um relacionamento com Deus. Pastor, como que eu consigo isso? Sem o Espírito Santo, tudo fica um pouco mais complicado, ou quase impossível. Nós não somos merecedores de nada.
Se você em algum momento se acha merecedor de algo, eu queria lembrar na sua mente que você não merece nada. Nós não somos merecedores de nada. A gente não merecia nem o céu, a gente não merecia nada. A gente não merecia nem estar vivo. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele entregou o único filho dele para morrer por mim e por você. E além de ter entregue o filho, Ele ainda deu uma colher de chá para a gente, né? Deu o chá inteiro, uma fábrica de colher, que foi o Espírito Santo para nos acompanhar todos os dias. Sem o Espírito Santo, meu amigo, você está enrolado. Sem o auxílio do Espírito Santo, você está enrolado. Efésios 4, no versículo 29, diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Está falando de domínio próprio. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O selo da redenção é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Se você não estiver segurando a mão dele, meu amigo, você está muito enrolado. Parte disso é o jejum e a oração. Quem que está firme e forte no jejum, né? Quem que está firme e forte no jejum e a oração? Eu estava estudando um pouco sobre o jejum e os efeitos até psicológicos, até humanos que o jejum causa na gente. Quando a gente deixa de se alimentar, o corpo ele começa a gastar energia somente com aquilo que é necessário. Então, se ele vê que vai gastar muita energia naquilo ali e é desnecessário, ele até deixa para lá. Eu falei assim, Deus é incrível mesmo, né? Porque além de vir pelo Espírito, Ele ainda dá uns tapas na nossa carne, né? Então, o jejum, ele nos aproxima de Deus. Ele nos ajuda a focar no que realmente é necessário. Ele nos alinha um pouco de volta, um pouco não, né? Um muitão de volta, ele nos coloca de volta no eixo. Nos aproxima do nosso relacionamento com Deus. Nos aproxima de volta com o Pai. Mas nesse processo todo nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Coloca a sua mão assim, ó, sente seu coração aí. O meu eu não sei de que lado é não, tá em algum lugar aqui. Mas sente aí seu coração, né? Aí pensa assim, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu coração. De todos os aspectos, tanto que entra com ele, nele, quanto com colesterol, quanto com tudo isso. Muito cuidado com o seu coração. Provérbios 4, no versículo 23, quem leu Provérbios no vai ler amanhã, na verdade, diz assim: de tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Esse versículo me lembra muito Jó, porque ele perdeu tudo. Ele não se importou em guardar nada. Talvez ele possa até ter tentado, mas algo que ele não deixou se perder foi o coração. Algo que ele deixou muito blindado foi o coração. A ponto dele escutar assim: faz o seguinte, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Mas Jó estava com o coração guardado. Estava com o coração guardado. Blindar o seu coração é essencial para entrar no reino dos céus. Guardar o seu coração, blindar o seu coração, é extremamente essencial para entrar no reino de Deus. Você sabe por quê? Porque o céu ele tem rígidas leis de imigração. Quem tem livre acesso ao inferno, você não precisa cumprir nada. O inferno está lá, meu amigo, de porta aberta. Agora, o céu, ele tem rígidas leis de imigração. Jeremias, no capítulo 17, diz assim: enganoso é o coração. Repita comigo: enganoso
é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Enganoso é o coração do homem. Mas olha o que ele diz: eu, o Senhor, sondo o coração. Ele, o Senhor, sonda o coração. Está com medo, irmão? Está atribulado? O mar está muito agitado? Levanta a mão para o céu e dá glória. E fala para Deus assim: Deus, manda outra que eu estou pronto para a segunda fase. Porque mar calmo não forma bom marinheiro. Alguém já escutou isso? Mar calmo não forma bons marinheiros. A situação está difícil, levanta a mão para o céu e dá glória. Você sabe por quê? Porque se você tiver os olhos firmes no seu propósito, pode vir um vendaval que for, a onda que for, o terremoto que for, você vai estar lá firme e forte. Porque você sabe que aquele que te prometeu, olha só, ele é fiel para cumprir. E, irmão, se o céu pode acabar, né? A terra, tudo aqui. Mas se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Pastor, e se não cumprir em vida? Morrer é lucro, irmão. O céu está garantido. Para mim, não sei para você. Inclusive, reafirmo que se Jesus vier me buscar, Jesus voltar e você ficar, você pode ficar com o meu celular, com o meu carro, você pode ficar com tudo, eu não me importo não. Porque eu sei quem me chamou. Eu sei que eu vou para o céu, porque todo dia eu estou junto com Ele num relacionamento. No grande dia Ele vai falar assim: entra no gozo do seu Senhor. Ou então Ele vai falar assim: aparta-se de mim, porque eu não te... Você só fala que não conhece quem você não tem relacionamento. Você só fala, dá licença que eu não te conheço, para quem você tem relacionamento. Por isso, só vir à igreja não é suficiente, é parte muito importante. Mas se você não buscar um relacionamento genuíno com Deus, se você não fazer parte da expansão do reino de Deus, você está ficando para trás. E como ter acesso a esse reino? Só existe um caminho. Está descrito lá em João, no capítulo 14, versículo 5. Tomé, o famoso, né? Porque só acreditava se ele visse. Era ou não era essa fama de Tomé? Eu só acredito se eu... Tomé era desses, né? E ele pergunta para Jesus, fala: não sabemos para onde o Senhor vai. Como que nós vamos saber o caminho? Se nós não sabemos para onde o Senhor está indo, como que a gente vai saber qual que é o caminho? Como que eu vou colocar a localização aqui no Waze se eu não sei o lugar que é? Não tem condição. E Jesus diz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Você quer ter acesso a esse reino? Você quer adentrar esse reino? Não existe outro caminho se não for através de Jesus Cristo. Se você não reconhecer em seu coração que Ele veio como homem, morreu numa cruz, para que eu e você, que não somos merecedores de nada, fôssemos alcançados por essa graça, por esse favor imerecido, nós não teremos acesso a esse reino. Nós não andaremos nas ruas de ouro que Ele prometeu.
Nós não entraremos nesse novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. O único acesso, o único caminho para entrar no reino dos céus é através de Jesus Cristo. A única maneira de continuar expandindo esse reino é reconhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E qual é o resultado oposto disso? Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Não precisa nem passar por julgamento, né? Não creu, já está condenado, não tem, já é direto. O único que dá acesso à salvação, o único que te dá a garantia de vida eterna é Jesus Cristo. Aquele que veio como homem, foi crucificado sendo inocente. Jesus era um homem tão limpo e sem culpa, que aquele que poderia condená-lo vai lá e lava as mãos, ou não é isso que acontece? Como que vocês querem, qual foi o crime que esse homem cometeu? Não tem. Então eu prefiro lavar as minhas mãos, eu lavo minhas mãos e vocês resolvem. Não tinha algo. Ele veio perfeito como o segundo Adão e cumpriu o propósito para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, a uma vida plena em Deus. Não é uma vida ausente de problemas, não é uma vida ausente de decepções, mas é uma vida garantida de que Ele vai estar conosco todos os dias, tanto aqui como lá. Mais lá do que aqui, né? Não vejo a hora, irmão, de passar logo, né? De ver o portãozinho lá de ouro e falar, eita, consegui. Nossa, pensa a alegria que vai tomar o coração. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas Ele alimenta quem precisa. O reino de Deus não é ouro nem prata, mas Ele estende a mão para ajudar aquele que precisa. Um dos grandes pilares do reino de Deus é que você não tem para si, você tem para compartilhar. Porque Deus não te fez para ser abençoado. Deus te fez para ser um abençoador. As coisas devem correr através da sua vida e não reter. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite. E queria te lembrar de algo. Que se o egoísta, ele soubesse o tanto de benefícios que ele teria por compartilhar, ele compartilharia só por egoísmo. O que eu quero dizer para você é que, enquanto você travar o reino de Deus em você, enquanto você for a represa do reino de Deus, muita coisa vai continuar travada na sua vida. Enquanto você não mostrar a outros esse caminho e você não passar por esse caminho, muita coisa vai continuar travada na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a pedir a Deus que abra sua visão espiritual para que você venha compreender o que Ele tem contigo nessa noite, o que Ele tem para ti nessa noite, o que Ele quer que você faça nessa noite. Hoje Deus te convida a ser parte integrante do reino dEle, a ser um expansor, um promotor do reino dEle. Peça nessa noite para que Ele grave em seu coração, amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos nessa noite, pela oportunidade de poder aprender mais do Teu reino, pela oportunidade de buscar mais do Teu reino. Reino esse que muitos de nós conhecemos apenas de ouvir falar. Reino esse que muitos de nós conhecemos apenas de ouvir falar. Mas nós queremos viver, nós queremos experimentar do Teu reino. Te pedimos nessa noite que o Senhor venha na nossa vida e que nós venhamos experimentar a revelação do Teu reino. Que Teu Espírito venha na nossa vida nessa noite, nos encher, gerando transformação.
que nós venhamos ter uma visão clara do caminho que o Senhor tem entregue a cada um de nós. Caminho esse estreito, mas que conduz à vida. Te pedimos nessa noite, nos remova do caminho largo. Nos remova do caminho largo. Nós não queremos andar por caminhos largos, que no final são caminhos de morte. Leva-nos nessa noite pelo caminho que conduz à vida. Pelo caminho que conduz à vida. Nós queremos ter acesso à vida eterna. Por isso nessa noite nós nos arrependemos. Nós entregamos diante do teu altar as nossas falhas, os nossos pecados. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos. Porque o preço já foi pago lá na cruz. Tudo já foi entregue lá na cruz. Nós entregamos diante de ti o nosso coração. Sabemos que enganoso é o nosso coração. Sabemos que o Senhor muitas vezes toma atitudes e trabalha de uma maneira que nós não esperamos. Que o Senhor age de uma maneira que nós não esperamos. Esperamos, Senhor Deus, muitas vezes uma intervenção física. Mas o Senhor vem com o seu agir espiritual. O Senhor vem com o seu agir que rompe o nosso entendimento, que rompe tudo aquilo que nós imaginamos. Pedimos nessa noite, assim como o Senhor gravou naquelas pedras a tua lei, que o Senhor venha gravar em nosso coração a tua vontade e o teu querer. Nós queremos ser parte integral do teu reino. Nós entendemos que nós somos filhos e queremos ser herdeiros de tudo isso. Te pedimos mais uma vez nessa noite, nos perdoa. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores. Mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor nos formou a sua imagem e semelhança. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores. Nós reconhecemos que o Senhor entregou o seu Filho naquela cruz para morrer como um favor imerecido, como nada mais, nada além da tua graça. Te pedimos nessa noite que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o teu Espírito Santo encha os nossos corações, que Ele venha marcar as nossas vidas nessa noite, que o teu Espírito Santo venha encher o vazio das nossas vidas, que o teu Espírito Santo venha trazer o calor do nosso frio, que o teu Espírito venha mexer e limpar aquele espaço que estava sujo, aquele espaço que não era tocado por ninguém. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha gravar, venha trazer a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está com você, de que o Senhor está com você. Que Ele venha gravar na sua vida, que Ele venha gravar no seu coração. Que o teu Espírito venha ter a certeza de que você está com Ele, de que Ele está com você. Que Ele venha rompendo e quebrando todas as barreiras que uma vez você construiu para que Ele não pudesse. Mas que você dê a liberdade para Ele nessa noite de entrar no seu coração e gerar uma mudança genuína. Porque o reino dele não é comida nem bebida, não é ouro nem prata, mas Ele dá o que precisa. Ele abraça o carente. Ele enche aquele que está vazio. Ele abre a visão daquele que estava cego. Ele reabastece as forças, recarrega as forças
daquele que estava se sentindo fraco. Senhor, é isso que te pedimos nessa noite. Sonda os corações nessa noite. Fale com cada um nessa noite. É isso que te pedimos e te agradecemos. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite. Bem forte. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas Ele dá alimento ao necessitado. Ele não é ouro nem prata, mas Ele ajuda aquele que precisa. O reino de Deus, além de multiplicar pães e peixes, Ele te ensina a pescar. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor?